Gostaria de cumprimentar inicialmente todos os integrantes da mesa, já saudados mais uma vez. Cumprimento ao nosso presidente do Tribunal Regional Federal, nosso anfitrião maior dessa casa, juntamente com a doutora Gisele, não só por ser nossos anfitriões, mas por todo o apoio que o senhor, presidente, tem dado às associações do Sul, sempre naquele diálogo franco, aberto, ponderado, que marcam a sua gestão, marcam a sua pessoa. Então, ao mesmo tempo que cumprimento, o meu muito obrigado. Cumprimento também aos ministros já nominados, que já fizeram uso da palavra, 2 ministros que orgulham o nosso Estado, orgulham os juízes, são exemplos para todos nós de como devem os juízes se comportarem na vida pública e na vida privada. Estudiosos, discretos, humildes, sempre prontos a atender quem quer que seja, sempre pronto a ouvir um ponto de vista contraditório e, com isso, fazer com que o direito cresça, com que a jurisprudência evolua e que a cidadania floresça cada vez mais. Ao Dr. Alexandre Quadros, ao meu amigo Bochenek, à doutora Gisele, já nominada, e a Patrícia, cumprimento todos os integrantes da mesa. Cumprimento todos os juízes aqui presentes e o faço principalmente na pessoa ou nas pessoas dos presidentes das associações regionais, meu amigo Fábio Matiello, meu amigo João Felipe e o meu amigo Marcelo Michelotti. E antes dele, ainda, que eu não posso deixar de saudar, como um presidente recém-saído da JUFESC, Dr. Nelson Gustavo, e posso dizer que durante esses 2 anos, graças ao apoio dessas associações, nós conseguimos fazer muitos trabalhos, mostrando que a cooperação leva a um associativismo de resultados e a participação de vocês, sempre brilhante, sempre positiva, sempre altiva, sempre de iniciativas relevantes, foram fundamentais para que a PAJUF pudesse também, junto com vocês, fazer o seu trabalho, e tenho certeza que os juízes federais do Paraná se orgulham desse trabalho e dessa cooperação entre as associações do Sul. E só para lembrar, creio que foi a primeira vez na história que as 3 associações do Sul fizeram uma nota pública conjunta. E essa nota pública conjunta foi para apoiar o nome do desembargador Joel Pacciornik ao cargo de ministro do STJ. Essa nota evidencia a comunhão de valores e de interesses que marcaram a gestão dessas 3 associações aqui do Sul. Cumprimento ao presidente eleito da AJUF, o juiz federal Roberto Veloso, que, chapa única, teve a galhardia de comparecer a essa nossa humilde solenidade, desejando toda a sorte, e tenho certeza que, pelo que já demonstrou ao lado do presidente Bochenek, na cogestão da AJUF como secretário-geral, prenuncia uma gestão que também será brilhante, acompanhada e rodeada por valorosos colegas, como Fernando Quadros, como Nelson, como a Gabriela e tantos outros que vão abrilhantar ainda mais a gestão da AJUF e prosseguindo no excelente trabalho já feito pelo presidente Bochenek. Cumprimento aos meus colegas aqui do Paraná, são tantos, eu não tenho como nominar todos, mas saiba que eu me sinto muito feliz e honrado com a participação de cada um de vocês. Cumprimentar aos membros do Executivo, e também são vários, eu quero cumprimentar com um abraço especial ao meu amigo Silvio Barros, um exemplo de gestor público, de um homem que, inovador, criativo, leva a gestão pública a sério e é um orgulho para toda Maringá. Cumprimento também o Dr. Paulo Rosso, que veio aqui representar o governador Beto Richa. Cumprimento todos os aposentados, na pessoa do Dr. Tadak e do Dr. Amauri. E Dr. Tadak, saiba que a gestão do senhor, um paranaense também, na gestão do TRF, muito orgulhou a todos os juízes federais do Paraná. Cumprimento aos membros do Legislativo e o faço na pessoa do companheiro, amigo Sérgio Souza, que é sócio da PAJUF, de tanto que já colaborou com essa associação em todas as suas lutas e está colaborando agora, nesse exato instante, para resolver problemas que afligem o judiciário. Talvez o
vocês estão sentindo um calor devido ao corte orçamentário que estamos sofrendo e com certeza vamos tentar reverter alguma coisa no Congresso Nacional. E também estendo esse cumprimento ao Marcos Estanques, aqui presente, fiel escudeiro, amigo e que foi fundamental em vários pleitos da Pajuf. Esse cumprimento estendo aos vereadores, ao Dr. Salamune, ao Dr. Felipe e tantos outros que estão aqui. Recebam o meu abraço fraterno e meu agradecimento por todos esses anos de gestão. Ao Bruno Pessutti, cumprimento o Dr. César Zilioto, fundamental em todas as parcerias feitas com a Pajuf, com a SMAF. Andamos pelo Brasil fazendo jornadas e levando o nome da SMAF para diversas localidades, sempre num programa cívico de ensino de direito para os alunos. Gostaria, por fim, de cumprimentar os servidores da Justiça Federal, que participaram de muitas lutas conosco. Foi uma pena que não conseguimos os reajustes que vocês pleiteavam, e apesar de alguns desentendimentos, vocês precisam saber que o ministro Lewandowski e as ações de juízes sempre estiveram ao lado de vocês nessa luta pela recomposição do subsídio. Sabemos da importância do trabalho de vocês para a associação, para a jurisdição, e jamais nos abandonaríamos. Então, apesar do desencontro de informações, tenham certeza que os juízes federais do Paraná e do Brasil sempre estiveram ao seu lado nessa luta por uma recomposição salarial que já dura, a falta dela, há 8 anos. Cumprimento os familiares que estão aqui presentes, todos os associados em Poçantos. Gostaria de fazer um agradecimento, alguns agradecimentos. Uma gestão que se encerra é assim, alguns agradecimentos. Agradecer inicialmente a minha esposa. Continuando uma tradição inaugurada pelo Bochenek, gostaria de entregar uma lembrança, pequenas flores, e pedir desculpa por todos os momentos que eu estive ausente, teclando no WhatsApp, porque hoje os processos decisórios são feitos muito pelo WhatsApp. E que soneguei o meu convívio da minha família, mas eu tenho certeza que você entende e obrigado por ter sempre me apoiado. Gostaria de agradecer a diretoria da Pajuf que se encerra, da gestão da Pajuf que se encerra, o Emanuel, a Gabriela, a Alessandra, a Bianca, a Thaís, a Amanda, o Daniel e o Arthur, que unidos numa gestão democrática, participativa, sempre estiveram ao lado dos juízes federais do Paraná, sempre preocupados em trazer o melhor para os juízes federais, sempre preocupados em fazer com que a Pajuf conseguisse resolver os problemas dos juízes, os remuneratórios, os problemas de jurisdição e até mesmo os problemas menores, como questão de estacionamento, questão de distribuição de varas, distribuição de processo. Então, a vocês, meu muito obrigado por essa caminhada de 2 anos. Foi uma experiência fantástica poder trabalhar com vocês. Gostaria de agradecer aos meus amigos desembargadores que estão aqui. Gebran foi presidente da Pajuf. Agradecer ao Xisto, que na Justiça Estadual, sua ascendência sobre a Mampar sempre esteve ao nosso lado, ao Picarelli e o Jairo, que enquanto estiveram no tribunal sempre apoiaram nossos pleitos, ao Dr. Fernando Quadros, um grande líder da magistratura, sempre sensível aos pleitos da Pajuf. A todos vocês que de alguma forma colaboraram, recebam também o meu abraço. Gostaria de agradecer aos presidentes da Amapar, o Frederico Mendes Júnior e, à minha época, o José Aparecido, fundamentais também em todas as lutas que travamos. Agradecer aos presidentes da OAB, José Lúcio Glombe, Breda, Noronha, fundamentais em todos os nossos pleitos, sempre ao lado da Pajuf, numa comunhão também em prol de valores cívicos. Por fim, agradecer a todas as pessoas, e eu não consigo nominar todos agora, Marco Domakoski, o Simval, o Cleverson, o presidente da CP, da Fiesp, tantos atores importantes que estiveram ao nosso lado, políticos, ex-políticos, advogados, que contribuíram para que a Pajuf pudesse trilhar seu caminho na construção, ou contribuindo para a construção, junto com todos os atores, de um Paraná melhor. Essa minha fala, já se encaminhando ao final, é uma prestação de contas. Todos vocês, associados, vão receber um pequeno livro, um livreto, onde consta todas as realizações da Pajuf durante esses 2 anos. Só queria mencionar 2 ou 3 fatos que marcaram muito essa gestão.
Essa gestão, na verdade, que se encerra hoje, ela começou em 2010. Em 2010, eu fui eleito pela primeira vez com um projeto aprovado pelos juízes do Paraná, que era fazer com que a Escola da Magistratura Federal, o nosso maior patrimônio, além do valor dos nossos associados, a Escola da Magistratura Federal fosse virtualizada. A nossa escola, naquele ano de 2010, ela tinha cerca de 120, 130 alunos por ano. E a Pajuf, nós tivemos uma assembleia em Foz do Iguaçu, onde travamos uma acalorada discussão durante uma manhã inteira, onde eu e o Bochenek tentávamos convencer os associados do acerto dessa decisão de migrarmos para uma nova forma de ensino, que é uma forma de ensino virtual, que é o mundo que nós vivemos hoje. E naquela ocasião, entre debates acalorados, nunca me esqueço, o Dr. Fernando, o Dr. Neff, que pediu a palavra, e também o Dr. Márcio, que foram fundamentais, ao lado de Rodrigo e Gebran, para que a Assembleia aprovasse e tomasse aquela decisão acertada. Naquele ano de 2010, com seus 120 e poucos alunos, um imóvel ainda que a gente pagava aluguel, uma escola reduzida que lutava para completar as suas matrículas a cada começo de ano, nós conseguimos aprovar essa meta, esse objetivo. A Assembleia nos deu os valores necessários, nós implantamos a virtualização. Depois de 5 anos, começamos em 2011, foi até 2015, nós estamos encerrando esse início desse processo, que foi a fase mais difícil, e para ele contamos com a valorosa ajuda, em todos esses instantes, em todos esses momentos, da valorosa equipe da Pajuf, além dos seus professores, mas principalmente dos diretores da SMAF, e em nome de todos que estiveram naquele momento, eu agradeço a doutora Bianca, que sempre fez um trabalho comprometido, compromissado, de excelência, e que fez com que a Escola da Magistratura Federal hoje tenha alunos em todos os estados brasileiros. Que a Escola da Magistratura Federal hoje tenha crescido 80%, não em relação a 2010, mas em relação a 2013, passando de 3 mil alunos e com a meta de chegar esse ano a 5 mil alunos. Fazendo que estejamos hoje em um prédio onde a gente não precisa mais pagar aluguel. Fazendo hoje com que a SMAF possa contribuir com a sociedade, oferecendo cursos gratuitamente para os procuradores municipais poderem se especializarem. Fazendo hoje com que a Pajuf tenha recurso suficiente para poder defender os seus associados em qualquer instância e grau de jurisdição, em qualquer cidade do Brasil, para que ninguém fique desassistido. Porque o que não pode ter é uma associação que não consegue defender os seus associados, porque muitas vezes, com seus poucos recursos, não tem condições de fazer uma defesa eficaz. E hoje a Pajuf tem, mas mais importante do que isso, além de ter essas condições, nós começamos um projeto para engajar todas as associações do Brasil, e 10 delas vieram aqui ao Paraná, para que nós possamos construir algo maior, possamos construir uma escola nacional, onde todas as associações sejam cogestoras, e como cogestoras, consiga levar não apenas a qualidade do ensino dos seus juízes, mas também os seus valores, os valores de muitos juízes que muito têm a dar na formação jurídica dos estudantes. Fizemos esse projeto, tenho certeza que esse projeto caminhará para que no futuro essa grande comunhão das associações se reverta em mecanismos fortes para que as associações, juntamente com a JUF, possam defender cada vez maior, não apenas os associados, porque as nossas associações não defendem apenas os associados. Nossa pauta não é corporativista. Nós temos pautas que dizem respeito à associação, mas mais importante, temos pautas que dizem respeito ao judiciário como instituição. Temos pautas que dizem respeito à sociedade paranaense. E o Dr. Alexandre de Quadros bem citou. A Pajuf encabeçou juntamente com a OAB, o GRPCOM e outras instituições, movimento contra os maus políticos do Paraná. Políticos que dilapidavam o patrimônio público, e conseguimos aprovar uma lei. Isso não é pauta corporativa, isso é pauta cívica. E a Pajuf fez isso. A JUF faz isso agora com as medidas contra a corrupção, assim como tem feito a Pajuf. A Pajuf apoia as 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público e apoiará tantas outras mais quantas forem necessárias para que o Brasil consiga se livrar dessa praga, desse câncer que é a corrupção. Os juízes todos trabalham para isso. Os juízes todos trabalham para isso. E agora eu quero fazer uma homenagem.
uma homenagem singular, mas com aspecto coletivo. Homenagem ao juiz Sérgio Moro, que merece todas as nossas homenagens. Eu conheço o Sérgio Moro desde a minha faculdade e ele sempre foi assim. Um juiz sério, discreto, compenetrado, altamente inteligente, focado. Quando ele tirava férias, ia para Maringá, ele pedia sentenças para o Dr. Jaco para fazer nas férias. O juiz Sérgio Moro é um exemplo. Só que existem pelo Brasil centenas de juízes Sérgio Moro trabalhando nas fronteiras, trabalhando nos juizados especiais federais, trabalhando nas varas ambientais, agrárias e tantas outras. Aqui mesmo em Curitiba são vários. Todos eles, com certeza, por não terem casos que não sejam importantes para a grande imprensa, não são lembrados pela grande imprensa, mas são lembrados pelas partes que julgam. E são lembrados por nós. E essa homenagem que todo dia os brasileiros rendem para o Sérgio Moro, nós todos nos orgulhamos desses juízes que fazem esse trabalho. As centenas de Sérgio Moros espalhadas pelo Brasil que engrandecem e honram a magistratura federal, na primeira instância, na segunda instância e nos tribunais superiores. O maior legado que eu acho que a nossa gestão, meus amigos da diretoria, vai deixar, o maior legado é o exemplo. Mas que exemplo nós estamos falando? Nós estamos falando de uma associação e de uma gestão que levou a democratização interna às últimas consequências. A democratização interna era em todas as decisões da diretoria, a democratização interna era em todas as decisões em que nós consultávamos os associados. Foram dezenas de consultas aos associados para que a Pajuf tivesse uma bússola segura a seguir. E essa bússola sempre foi o desejo da maioria dos associados, ainda que com essa maioria a diretoria não concordasse. Mas para isso esse dado não era relevante, porque nós éramos apenas alongamanos da vontade dos associados, porque a parte é menor que o todo e nós estamos ali como apenas procuradores de uma vontade maior. E nós levamos esse compromisso às últimas consequências. Eu tenho certeza que essa gestão, se teve algum sucesso, é porque os associados dela participaram, dela votaram e eles conduziram os destinos da associação. Nós cumprimos as suas resoluções. Então esse exemplo nós vamos deixar para gerações e para gestões futuras. Um outro exemplo que a nossa gestão vai deixar e pode se orgulhar disso, a união dos associados. Os associados estiveram muitas vezes mobilizados junto com a associação em defesa dos interesses que nós julgávamos importantes. Fizemos uma mobilização muito grande, capitaneada pela JUF, a qual a APAJUF se associou em primeiro momento, juntamente com várias associações regionais. Nós também vamos deixar de exemplo a transparência, levada igualmente às últimas consequências. As nossas contas da APAJUF são enviadas mensalmente para todos os associados. Os cartões corporativos que a APAJUF usa, os extratos são enviados para os associados. Que todos olhem, que todos saibam, que todos fiscalizem o que a APAJUF está gerindo. Porque nós não estamos gerindo um patrimônio nosso, nós estamos gerindo um patrimônio alheio, patrimônio dos associados. E com esse patrimônio, nós devemos ter a máxima e absoluta responsabilidade e o dever intransponível de prestação de conta. E isso nós fizemos durante toda essa gestão. Vamos deixar de exemplo também um desejo e uma vocação insuplantável pelo cooperativismo associativo. Nós lutamos para engajar e estar unidos sempre com todas as associações em prol de interesses maiores do Poder Judiciário e dos associados. Fizemos, hoje ainda, no último dia de mandato, um último requerimento com as 3 associações do Sul, pedindo para que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região coloque um juiz federal como coordenador da Secretaria de Assuntos da Magistratura. Uma secretaria que é importante para o Judiciário, porque ela participa do planejamento estratégico, ela participa do dimensionamento da justiça, enfim, tem um diálogo privilegiado com os juízes, deve entender essa situação para poder levar para o presidente, para o tribunal, todas as necessidades da primeira instância. E nós estamos pedindo, senhor presidente, que essa alteração seja feita, para que o nosso tribunal, de novo, saia na vanguarda, assim como já fez o CNJ, e assim como já fez o Conselho da Justiça Federal, que colocou um juiz federal na sua Secretaria-Geral. Nós estamos pedindo apenas que um juiz federal possa estar na SAMAG para ajudar a coordenar os trabalhos. Alguém de confiança do presidente,
mas que tenha um diálogo favorecido e objetivo com a magistratura. Nós vamos deixar ainda, como uma marca da Pajuf, a intensa articulação política. Nós aprendemos desde o primeiro instante que sem articulação política, sem uma comunicação com os atores da sociedade, nada se consegue. Nós temos que dialogar, nós temos que ser transparentes, nós temos que buscar apoio para as nossas pretensões e buscar apoio para as boas causas, as causas que engrandecem o judiciário e engrandecem a magistratura. E nós tivemos esse apoio, tivemos essa articulação política com as associações e com os atores políticos. E essa marca também nós vamos deixar para que guie gestões futuras e que não sejam gestões de juízes enclausurados no gabinete. O juiz tem que sair do seu gabinete quando assume uma associação e exercer uma dimensão política, vocalizando a voz de centenas, milhares de associados. E isso é muito importante e isso ficou como marca da nossa gestão. Respeito. Eu nunca me esqueço, um evento que me marcou muito, que eu cheguei num resort, juntamente com a Priscila, no Hotel do Nordeste, há muitos e muitos anos. Não tem nada a ver com gestões próximas agora, nem de longe, são muito longe. E nesse hotel, fomos encaminhados pelo gerente do hotel aos nossos quartos. Depois de um dia inteiro de viagem, 2 horas de ônibus, os nossos quartos eram, apesar de chegarmos primeiro naquele hotel, eram os últimos. E eu ia passando por vários quartos vazios e eu perguntava, mas quem são os quartos? Não, esse quarto é da diretoria. Não, esse quarto é reservado para o fulano ou para o ciclano. Não. Na Pajuf, nenhum diretor teve qualquer benefício que tenha sido igualmente estendido a qualquer associado. Nós nunca tivemos os melhores lugares, nós nunca tivemos quartos reservados que os associados não tivessem, nós nunca tivemos qualquer privilégio na gestão da associação. Nós nunca marcamos reunião de diretoria e encontro da Pajuf. Nós pagávamos a própria passagem. Quem pudesse ir bem, quem não pudesse, paciência. Mas nós estávamos lá junto com o associado. Errado, certo? Não sei. Mas para nós, esse era o modelo correto a dar de exemplo. Para mostrar que o patrimônio dos associados, esse patrimônio tem que ser gerido com respeito. E o principal respeito começa pelos seus dirigentes. Esse exemplo de respeito ao patrimônio associativo, nós também vamos deixar. Nós também vamos deixar um exemplo de lealdade. Lealdade absoluta aos interesses dos juízes federais. Não foram várias as vezes que, como presidente da Pajuf, acabei me indispondo em discussões sobre questões sensíveis à magistratura. Como, por exemplo, a democratização do judiciário, que eu sei que muitos amigos meus, dirigentes, não concordam com ela. O problema é que essa é uma bandeira que nós temos que defender, porque é a bandeira que os associados acreditam. E nós vamos defendê-la. Nem que para isso algumas fissuras de relacionamento aconteçam. Porque o mais importante nesse aspecto é a lealdade do presidente, dos diretores, com a maioria dos associados. Eu lembro de um outro exemplo em que houve esse problema. Certa vez, houve uma convocação pelo Tribunal Regional Federal, que não foi na sua gestão, do senhor Dr. Penteado, em que foram convocados vários juízes para atuar no tribunal, e nenhum paranaense. E nós fomos ao CNJ, e o CNJ mandou desfazer aquela convocação. E por causa dela, certamente, algumas pessoas passaram a não apreciar tanto a minha gestão na Pajuf. Isso é pouco importante. Porque, primeiro, eu tenho coerência. Os diretores têm coerência. Nós jamais vamos fazer algo que aquela resolução que nós assinamos embaixo do CNJ estava determinando a fazer de modo contrário. E 2, apesar de existir alguma fissura de relacionamento, de novo eu reafirmo, o mais importante, e o dirigente associativo tem que saber disso. Ele não pode ter uma coluna vertebral que se curve aos tapinhas de quem está no comando. A nossa coluna vertebral tem que ser firme na defesa dos interesses dos associados. Nem para que isso pode ter acontecido comigo, pode ter acontecido com você e com o Bochenek. Nem que para isso haja algum prejuízo em nossa carreira, porque quem está pensando em carreira não pode ser presidente de associação. O cidadão que quer ser presidente de associação para depois pedir cargo em tribunal, se candidatar a alguma vaga, não deve ser presidente de associação. Porque eu tenho certeza que um presidente com esse propósito jamais vai representar bem os juízes federais. E por fim,
O que eu aprendi de todo esse período, e já terminando? Eu aprendi que o presidente, os diretores, o dirigente associativo deve servir. Servir o associado. Ouvir, trabalhar sem reclamar, todos os dias. Ouvir desaforo, ouvir reclamações, ouvir cobranças e estar 24 horas prontos para atender. Ali nós não somos juízes, nós somos representantes. E o representante tem que ouvir e trabalhar. Eu lembro de um fato, estou vendo o Augusto ali em cima. Surgiu uma divergência sobre a aplicação de uma certa resolução. E eu ouvia muitas reclamações. Éramos culpados de uma determinada situação. E nós fizemos o que pudemos, com educação, com respeito ao associado. Fizemos uma grande reunião aqui no prédio da direção do foro, onde vieram o presidente do tribunal, o presidente da JUF, o corregedor, o coordenador dos juizados, a nossa diretora do foro, para tentar encontrar uma solução. E é assim que o presidente de uma associação deve agir, buscando conciliar interesses, buscando servir o associado. Essa lição foi o mais importante que eu aprendi em todos esses anos. E para finalizar, além de servir, eu aprendi que o juiz ele deve ter coragem. O juiz que representa os seus colegas tem que ter coragem. Há uma frase do Napoleão muito importante que sempre me marcou. É preferível um exército de leões liderados por um cordeiro ou um exército de cordeiros liderados por um leão? O Napoleão dava a resposta. É um exército, ainda que seja de cordeiros liderados por um leão. Não é o caso. Nós temos juízes valorosos em posições importantes que atuam como leões. Mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós precisamos ter coragem. Coragem para enfrentar, quando for o caso, nas causas cívicas, os maus políticos. Coragem para enfrentar, como nós fizemos, presidente de Supremo Tribunal Federal, que agia de forma a prejudicar deliberadamente os interesses, não apenas do Paraná, mas de vários estados e do povo brasileiro, que tinha aprovado uma emenda constitucional depois de 12 anos de votação. A APAJUF nunca se curvou e vários colegas meus, e o Veloso é testemunha disso, quando estávamos em discussões no Congresso, ficavam espantados, porque a APAJUF, naquelas condições, jamais se curvou a uma autoridade que não merecia autoridade. Era uma autoridade que não era legítima, era uma autoridade que espezinhava a magistratura, era uma autoridade que espezinhava o processo legislativo, é uma autoridade que, por muitas vezes, envergonhou os seus pares e os seus juízes comandados. E nós lá nunca baixamos a cabeça, sempre com a voz altiva, erguida e firme, com coragem para defender os interesses da APAJUF. Nós, o Fábio Matiello também está aqui como testemunha. Algumas vezes tivemos que levantar a voz, quando a articulação toda falhava, quando a articulação não tinha resultado, quando todos os instrumentos mais falhavam. Nós tivemos que erguer a voz em reuniões para que fôssemos ouvidos, não com falta de respeito. Quando eu falo erguer a voz, não é falta de respeito, não é gritar, não é fazer escândalo. É simplesmente reforçar posições que são importantes da magistratura, cerrando fileira com aquilo que a gente acreditava importante. Já fizemos isso com o corregedor que ameaçava punir vários juízes do Paraná. E fizemos isso, o João Felipe é testemunha, em um evento do FONAGEF, onde não queriam que a APAJUF falasse, e nós falamos, não queriam que constrangêssemos o corregedor da terceira região, que igualmente ameaçava punir os juízes. E nós, em nome do juiz do Paraná e de vários colegas que outorgaram aquele mandato, dissemos que ele, aquele juiz que queria nos punir, era o mesmo que era beneficiado por todas as ações e lutas que a JUF e as regionais faziam, Brasil afora, dias e noites sem descanso. Enfim, terminando, esse, julgo eu, é o que ficou de importante. Existem pautas pendentes. Uma política remuneratória que está sob ameaça, falta de recomposição salarial, corte orçamentário e agora, inversão de prioridades numa lei do teto que certamente prejudicará direitos adquiridos e o trabalho de muitos juízes pelo Brasil afora. Conversava hoje com o deputado Ricardo Barros, num diálogo franco, e disse a ele: o senhor quer economizar 800 milhões com essa limitação aos vencimentos dos juízes? Respeito a sua posição, deputado. Só que por quê? Por que não vamos economizar 12 bilhões de reais limitando ao teto os vencimentos dos cartorários pelo Brasil? O senhor quer economizar 800 milhões
com o serviço judiciário, mas não quer incluir nessa lei os cartorários, onde poderíamos economizar 12 bilhões de reais. Dissemos isso hoje. Essa política remuneratória tem que ser revista e a liderança do Bochenek, nos atos que se avizinham, certamente, com a articulação necessária, vai fazer com que isso seja feito. Aos aposentados e aqueles que acreditaram na democratização, é um trabalho que passa uma gestão. Lutamos com todas as nossas forças, mas esses objetivos ainda terão que ser trabalhados e a doutora Patrícia terá muito trabalho. O TRF6 não foi ainda revogada a liminar de Joaquim Barbosa e os painéis estão frustrados, mas conseguimos um avanço, graças ao deputado Ricardo Barros também, que pediu ao presidente da Câmara para ser incluído numa comissão de justiça e lá na comissão de Finanças e Tributação, ele incluiu um projeto da Pajuf e da Jufeng, criando no projeto do STJ cargos em câmaras regionais no Paraná, na Bahia, em Minas Gerais, no Amazonas, nas sedes dos antigos, onde seriam os novos tribunais federais. Temos certeza, né, doutor Sérgio, que esse será o embrião para que os nossos tribunais finalmente sejam instalados. Então é isso. Agradecendo à diretoria que comigo trilhou essa jornada, agradecemos a todos vocês pela paciência e principalmente desejando a Patrícia, a sua valorosa diretoria, que assume com uma missão árdua, uma missão de continuar defendendo o juiz do Paraná. Eu dou muito obrigado e desejo parabéns, Patrícia, você e toda a diretoria, e todo sucesso. E conte conosco para o que vocês precisarem. Muito obrigado, desculpe pela delonga.